Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá, retornando à nossa aula agora para falar um pouquinho sobre um tema comum demais no nosso dia a dia. Isso mesmo, ó, carbonização. Eu coloquei aí a foto do coletor de admissão, por quê? Porque a frequência de carros com mau desempenho, consumo ruim, aceleração irregular, tá? Cilindro meio que falhando, causados pela carbonização no sistema de admissão, está cada vez mais absurdo. Porque temos aí falta de manutenção, o dono do carro não cuida do carro, não troca filtro de ar, não troca óleo, filtro de óleo, ou põe de marcas ruins, ou pior, né, aplicação incorreta. E aí temos o que? A vaporização desse óleo para o corpo de borboleta, prejudicando muito o seu funcionamento, né, restringindo a passagem de ar. Isso chega no coletor de admissão, onde também carboniza bastante, restringindo a passagem de ar, e chega até as válvulas de admissão, causando má vedação, né, nas respectivas válvulas e, obviamente, no próprio cilindro do motor, que não veda corretamente por causa da válvula de admissão. Então isso é muito comum, realmente ocorre com uma frequência muito alta, e nesses motores, né, 1.6 do Zetec Rocan, né, a linha Flex, também acontece. Isso acontece de duas formas. Principalmente, troca do lubrificante. Aumentou o prazo demais, ou lubrificante incorreto, de baixa qualidade. E outra, também temos problema sério quando usa muito álcool nesses motores e tem a formação de goma na válvula de admissão. Porque lembre-se, né, o combustível é injetado ainda no coletor de admissão, né, no final do curso do coletor de admissão. E aí temos o que? Justamente nesse final de curso do coletor, temos os bicos injetores. E o combustível pulverizado ali, ele bate na válvula de admissão. Não tem jeito, né? E ali forma-se uma goma. Quase que um verniz. Não chega a ser um verniz, né? Principalmente no álcool. Forma uma goma, e essa goma, né, em forma de película, acaba prejudicando o funcionamento daquele cilindro. Tá? Então, cuidado demais devemos ter com a carbonização, e como mostra aí a foto, né, do próprio coletor de admissão desse motor. Vamos aos comentários. Um dos maiores problemas na linha de alimentação de ar desse sistema é a formação de carvão no coletor de admissão, o que dificulta a passagem de ar e gera pequenas combustões na admissão do motor. Isso mesmo, o motor em lenta começa a dar uns pequenos estouros, uns pá, 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 no coletor de admissão. É coletor de admissão cheio de carvão. Começa a ficar incandescente, não veda a válvula totalmente, e aí temos esses pipocos, né? Esses estouros como carbonização, né, no próprio coletor. Retira o coletor para fazer uma limpeza do mesmo, né? Uma descarbonização. No local, se for leve ainda a carbonização, você consegue, tá? Aplicando descarbonizante na admissão com o motor ligado e levemente acelerado. Mas se já tiver, né, muito carvão, não tem jeito. Tem que retirar e fazer a limpeza mesmo, tá? Borboleta fechada. Foi o que eu passei para vocês, ó. Eu passei para vocês que o bypass do motor de passo, que controla a admissão, né, ele permite que a borboleta fique totalmente fechada. Olha lá, ó. Olhem a borboleta vedada 100%. E essa entrada de ar na lateral da borboleta aí, ó. Dá até para ver a parte posterior da foto. É o quê? É a entrada de ar que vai alimentar o atuador antes do coletor. E depois tem uma saída que vai estar alimentando depois do coletor. Por isso tem essa entrada de ar aí, ó. É
a forma de pegar um ar filtrado, né, do sistema para trabalhar já diretamente no atuador de marcha lenta, tá? Então essa é a função aí da borboleta fechada. Vamos ver, comentário sobre isso. Observem como o controle de rotação desse sistema é totalmente realizado, efetuado pelo atuador de lenta, já que pelo corpo de borboleta não temos nenhuma passagem de ar. Há uma vedação completa sem pisar no acelerador, tá? Então, na hora de mexer em batente de borboleta para compensar, pode parar. Não tem que inventar a roda, tem que fazer nada disso, tá? A borboleta ela veda realmente, totalmente, né, a passagem de ar. O controle é em cima do atuador. E ponto final, tá? Não tem nenhum outro tipo de controle, ok? E a temperatura do motor? O que é importante essa informação? Para o mapeamento, para a partida frio, para ligar e desligar o ventilador, tá? O que mais? Tem um controle nesse sistema da válvula termostática. Então, lógico, a temperatura do motor tem tudo a ver também, né, com a temperatura que o sistema gerencia em cima da VTE, a válvula termostática eletrônica. Falei, né? Eletrônica não tem nada, né? A válvula termostática é uma resistência elétrica, né, que vai alterar um pouquinho a sua abertura. Não é eletrônica, mas não importa. Ela não deixa de ser um atuador. Ela é um atuador controlado pela ECU. É o módulo que controla esse atuador. Então vamos lá ver, né, como que funciona esse controle da temperatura. De novo a telinha aí do scanner, né, ó, só para verem lá, ó, quantos graus está esse motor? 70 graus Celsius, ó, a última linha de leituras na tela do scanner. Vamos lá. Temperatura. Pelas leituras de valores no equipamento de diagnóstico, podemos notar dois itens importantes: a temperatura de trabalho e a relação ar e combustível. É esta a base de acionamento da VTE, a válvula termostática eletrônica. Ou seja, se analisarmos aí as leituras via scanner mesmo, tá? Dois itens importantes para essa VTE, válvula termostática eletrônica: a temperatura de trabalho, ou seja, quantos graus está trabalhando esse veículo nesse momento, e a relação AF, a relação ar e combustível do sistema. Quanto mais álcool tivermos, né, na mistura, é melhor o motor estar mais quente. Quanto mais gasolina tivermos na mistura, é melhor o motor estar um pouco mais frio. Quer um exemplo? Quando se fala que o motor está batendo pino, detonando, né? Quais as possibilidades que fazem o motor bater pino? Detonar, grilar. Combustível ruim, carbonização no motor. O que mais? Temperatura alta. O motor a gasolina quando bate pino, se a gasolina está boa, tá? Não tem carbonização, mas a temperatura de trabalho está mais alta que o normal, opa, temos algum problema aí. Então, realmente, o motor a gasolina, ele pode trabalhar um pouquinho mais baixa a temperatura do que o motor a álcool. Tá? Claro, esse aqui é um Fiesta Flex, mas para quem tem já os cabelos brancos, né, ou barba branca, né, lembra e muito bem que os carros carburados, os carros mais antigos, a válvula termostática e o famoso cebolão do radiador, né, o interruptor do radiador, para um mesmo carro, gasolina era uma temperatura, álcool era mais quente. Tanto a válvula termostática quanto o cebolão do radiador, o interruptor do ventilador, tá? Para gasolina, um exemplo, trabalhava com 90 graus, no álcool 96, 98, ou 85, 95, sempre no álcool se trabalhava aí uns 10 graus, mais ou menos, mais alto. Ah, mas agora é flex, né? Não precisa ter diferença. Pode ter diferença.
Então a válvula termostática eletrônica é aplicado nessa linha, né? É uma das linhas mais vastas que nós temos com essa aplicação, mas não é exclusividade, né? Tem também válvula termostática eletrônica em Citroën C3 Flex, em Peugeot 207 Flex, tá? Tem alguns outros carros. É que a moda acabou não pegando, né? As montadoras acabaram não, né, deixando isso de forma constante a aplicação. Mas a linha Ford, sim. A linha Ford tem e tem bastante, né? Toda essa linha Flex possui a válvula termostática eletrônica. Onde ela está instalada, né? Não é difícil acesso, só o problema é soltar a flange de plástico, né? É um sério problema, vou falar sobre ela já já. Válvula termostática. A sua parte eletrônica está junto da carcaça da válvula e assim, pela ligação com a ECU, temos mudanças na temperatura de sua abertura. E assim é possível uma melhor adequação ao combustível utilizado. Então é assim, a válvula termostática, ela tem ali junto dela um termistor, uma resistência, PTC, né? Quando está alimentada, ela aquece. Se ela aquece, ela ajuda a válvula a abrir mais rapidamente. Ou seja, não é o motor que chegou na temperatura, é a carcaça da válvula ajudado pela resistência elétrica que vai antecipar, né, essa abertura da válvula termostática. De acordo com o quê? Com o mapeamento. De quem? Da ECU, da unidade de controle eletrônico, tá? Como falei, ela precisa saber a temperatura do motor e a relação AF. E aí ela atua ou não atua, né, no aquecedor da válvula termostática eletrônica, tá? Trabalha em cima disso. E aí é possível fazer a adequação de acordo com o que tem no tanque. Se faz a adequação de acordo com o que se é melhor adequado e mapeado o sistema. Sim, temos até valores de diferença em relação à temperatura de trabalho. Primeiro, o funcionamento dela, ó. A válvula termostática eletrônica está ali, ó, na carcassinha de alumínio. E temos aí o famoso flange de água desses motores Zetec Rocan, né? Um flange de água de plástico que separa ali duas câmeras. A câmera antes da válvula, a câmera depois da válvula termostática. Por isso tem esses triângulos ali, ó, separando, né? Então temos uma ligação antes da válvula e uma ligação posterior à válvula. Sempre, pessoal, muita atenção, muito cuidado com essas mangueiras mais finas que saem da carcaça da válvula termostática, porque cada mangueira tem a sua devida ligação. Para onde ela vai, para que serve, né? Qual é a função dela? Para não ter aí nada invertido, né, na hora da sua montagem. Funcionamento. Com relação ao AF, então quando tem uma relação AF voltada para álcool, ou seja, tem mais álcool do que gasolina no tanque, o mapeamento do sistema vai determinar uma relação AF em torno de 9:1. Teremos uma temperatura de trabalho da válvula termostática eletrônica de 100 graus. Então, 100 graus para a válvula termostática eletrônica, quando está com álcool. Já para uma relação de gasolina, né? Ou seja, uma relação AF voltada para 13:1, 13,2:1, teremos uma temperatura de trabalho de cerca de 97 graus. Ou seja, de 100 para 97. Baixa aí 3 pontos, né, no sistema para justamente ter uma adequação. Então, no álcool, 100 graus. Gasolina, 97 graus. Então, o motor, no álcool, trabalha um pouquinho mais quente. Para quê? Para melhorar. Para otimizar a mistura ar e combustível. Queimar melhor. O álcool precisa de uma temperatura mais alta um pouco. E aí você consegue realmente fazer essa queima melhor no sistema. Olha aí, ó, só a válvula termostática eletrônica, pessoal. Ela é chamada de eletrônica, mas o que ela tem aí dentro, ó, uma resistência elétrica,
do tipo PTC, então aqui não é NTC, né? É um PTC. Quanto maior a alimentação elétrica, mais vai aquecendo. Ele está encaixado aonde? Ó, se eu analisar friamente a peça, a sua ponta está na ponta da cera expansiva da válvula termostática. E aí, quanto mais aquece o motor, teremos o quê? Um controle em cima disso para melhorar o funcionamento quando precisamos dar a partida frio, ou ainda, né, uma partida consequente logo depois que desligar o motor. Então temos aí a válvula termostática eletrônica que faz esse controle com base na ordem da ECU para adequar a temperatura de trabalho. Ligações. São só 2 fios, né, ligados a esse atuador, sendo o seu pino 2 ligado ao positivo da caixa de alimentação, né, a caixa de relés difusíveis, alimentado pelo F3, e o pino 1 está ligado ao A42 da ECU, sendo o controle modular negativo, né, a sua resistência é de 15 ohms. Então a válvula termostática eletrônica ela ajuda muito, porque é mais tecnologia, né? Coisa mais moderna nos veículos e muda um pouco a temperatura de trabalho. Mal se percebe na tela, tá? No painel, tá, pessoal? O marcador de temperatura, mal se percebe, porque de 100 graus para 97 é uma diferença bem pequena, né? Não chega a ser perceptível, mas você tem que saber que a mudança na temperatura do Fiesta, quando está com 100% álcool, trabalha com 100 graus, e 97 graus quando temos 100% a gasolina. E aí vai adequando mais e mais essa relação ar-combustível e agora temperatura do motor também. Aqui ela, a central eletrônica Marelli deste veículo. E claro, vamos a mais uma dica. A relação ar e combustível interfere diretamente no controle da abertura da válvula termostática eletrônica. Logo, falhas nesse componente, na parte mecânica ou elétrica, afetarão a temperatura do motor. Então, claro, é um componente que não é para dar defeito, mas trava bastante essa válvula termostática, o que causa aí necessidade de reparo. E ela é uma válvula que ela é cara. Por ter esse controle, né, de aquecimento, ela já é bem mais cara do que uma comum, né, o que também dificulta a sua troca. Mas é um mal necessário? Não é um mal, é uma realidade de mercado se adequar à densidade em relação à temperatura de trabalho. Ok? Então vamos lá a mais uma dica aqui do nosso UMEC, né? Que essa relação ar e combustível vai afetar diretamente, né, o funcionamento do motor. E vamos à pergunta antes do nosso plantão de dúvidas. É possível eliminar a válvula termostática? Dá para eliminar a válvula termostática? Se pode? Não, né? Não pode. É um procedimento não recomendável. Tem gente que até consegue eliminar, mas espera aí. O carro vai ficar horrível, vai ficar muito mais frio, mais gastão, funcionamento irregular. Não se pode, nem se deve eliminar válvula termostática, ainda mais essas eletrônicas. Belezinha? Muito bem, alunos do MEC, vamos lá com o nosso plantão de dúvidas ao vivo aqui no seu Universo do Mecânico, seu MEC. Vamos lá. Magno Bertoldi perguntou, professor, caso a parte eletrônica da válvula termostática pare de funcionar, em qual temperatura a válvula vai abrir? Então pense, a válvula termostática eletrônica nesse sistema, ela é ligada aonde? Tá? Ela é ligada através, tá, dos pinos, tá? Vou até colocar aqui na tela de volta para vocês, tá? Ó. Vou voltar à tela, ó. Temos 2 fios ligados nesse atuador. O seu pino 2 ao positivo da caixa de fusíveis, né, alimentado pelo F03, e o pino 1 está ligado ao A42 da ECU. Tá? Então, positivo fusível 3 e o negativo ao A42 da ECU. Tá?
e dá até para medir a resistência, né? Como é uma resistência elétrica, qual é o valor? 15 ohms. Viram aí no slide? Legal. Qual raciocínio devemos ter? Se a parte eletrônica não estiver ligada, qual é a temperatura de trabalho dessa válvula? 97 ou 100 graus? Então, raciocinem. Se a ECU fecha o negativo, vai aquecer mais a válvula termostática, abrindo mais ainda ela. Quanto mais eu aquecer, mais rápido, mais vai abrir a válvula termostática, correto? Então, quando a ECU controla, né, manda um negativo para aquecer a resistência da válvula termostática eletrônica, o que vai acontecer? Ela vai abrir antes. Abre antes. E o motor trabalha com 97 graus. Ou seja, além da temperatura do motor, eu tenho a temperatura ali da resistência elétrica. Com álcool, vai trabalhar com 100 graus. Gasolina, 97. Se eu desconecto o chicote elétrico, a parte elétrica para de funcionar, vai trabalhar com os 100 graus. Então essa é a forma que o sistema tem de trabalhar com 100 no álcool e 97 na gasolina, com essa atuação da resistência elétrica da válvula termostática eletrônica. Viram aí? 15 ohms, dá até para medir a resistência dessa válvula, ok? Pergunta do Diomedes, lá de Brasília. Sujeira nesse atuador de marcha lenta é uma das causas mais comuns de alteração na rotação do motor, principalmente em lenta. Já me deparei várias vezes com isso. E é mesmo, tá? O comentário do Diomedes é realidade. Isso, pessoal, bate-se na tecla do que? A falta de manutenção. Não trocar filtro de ar, não trocar óleo, filtro de óleo, não fazer a manutenção do sistema, uma limpeza preventiva e por aí vai. Isso é muito comum realmente e acaba afetando aí todo um funcionamento do sistema eletrônico, né? Então você tem aí o atuador de marcha lenta para controlar esse bypass, essa entrada de ar, esse desvio de ar da borboleta. Se ele está sujo, ele fica lento. Ele não atua corretamente. O que teremos? O carro morre, demora para corrigir, a rotação fica mais baixa ou mais alta que o ideal, altera o consumo de combustível e a dirigibilidade fica ruim, o carro ameaça a morrer e por aí vai. Portanto, sujeira no atuador de marcha lenta é manutenção preventiva. Mesma coisa, a válvula termostática. Ah, essa flange traseira desse motor, né, dá muito vazamento. Dá muito vazamento mesmo, tá? E ali vaza óleo e água, né? Vaza as duas coisas. E aí você vai trocar, a válvula termostática eletrônica, ela é bem mais cara que uma válvula comum. Uma peça cara. Mas mesma coisa. Preventivamente, tem que ser trocada, tem que ser substituída, tá? A cada 2 anos ou 30 mil quilômetros. É prevenção na hora da manutenção, tá? Assim como a água do sistema, o aditivo do radiador, tá? E quando o motor começa a ter problemas de aquecimento, até mesmo o sensor de temperatura, preventivamente, tem que ser substituído, tem que ser trocado, tá? Então são formas de fazer a manutenção corretamente e, claro, o cliente, o dono do carro, ficará com o veículo muito mais seguro, principalmente nessa questão de temperatura de trabalho.